E aí pessoal, beleza? Então hoje a gente vai dar início a mais uma fase referente ao nosso sistema de agendamento. Então eu diria que essa seria a fase final referente ao nosso sistema. Então nessa fase a gente vai estar criando ali as classes de criptografia, ou melhor, eu vou estar copiando essas classes que já foram criadas e vou estar colando aqui no nosso pacote utilitários. Então essa é a parte onde a gente vai trabalhar com a tela login e mais a tela onde a gente vai salvar a configuração para estar conectando no banco de dados. Então nessa tela a gente vai salvar o endereço do servidor no qual ele vai estar conectando e a senha, porta de conexão, etc. Então a gente vai salvar tudo nesse arquivo. E para a gente salvar a gente vai precisar de uma tela para estar visualizando esses detalhes. Então eu vou lá no meu projeto antigo, vou lá na parte do código fonte e vou copiar três classes que a gente vai utilizar. Então, vou copiar esses três caras. Vou copiar e vou colar aqui no pacote utilitários. Então, agora eu já vou minimizar o projeto antigo. E, primeiramente, eu vou explicar essa parte aqui de criptografia, essa classe. Então, vou mostrar linha a linha, para que não fique nada para trás e vocês possam estar copiando, caso vocês desejem trabalhar com essa parte aqui da criptografia. Então essa é a classe que a gente vai utilizar para criptografar a senha do usuário lá no banco de dados. Então quando o usuário for trocar de senha referente ao login, ele vai utilizar essa classe de criptografia. Então vou mostrar aqui linha a linha. E aqui finaliza a nossa classe. Então quero lembrar, gente, que esse mesmo método que faz a criptografia da senha lá é a mesma método que faz a descriptografia. Então a mesma coisa que ele faz para criptografar, ele também descriptografa. Ele criptografa e descriptografa, tudo com o mesmo método. Então, visualizada essa parte aqui da criptografia é simples, a gente vai aqui para a criptografia da parte do banco. Então, essa aqui é uma parte bem mais complexa. Então, primeiro eu vou mostrar o código, depois eu explico o que significa cada método. Então, aqui a gente já finalizou a parte da visualização. E agora eu vou tentar explicar para vocês o que faz essa nossa classe aqui de criptografa banco. Então isso aqui é praticamente a mesma coisa referente ali à criptografia para estar acessando lá o banco de dados, ou seja, a criptografia da senha do usuário. Só que essa daqui é a parte onde vai criptografar a senha para a gente acessar o servidor de banco de dados. Então a gente tem uma string aqui, banco de letras. Então essa é uma variável onde a gente vai utilizar como base para estar fazendo o sorteio para gerar um arquivo de referência para a gente utilizar na criptografia do banco. Então essa parte aqui eu nem sei se vocês vão entender bem, porque eu diria que é um pouquinho bem complexa para estar explicando. Então é mais pegar, copiar, colar e fazer acontecer. É difícil a gente explicar esse tipo de coisa que a gente constrói, mas a gente tenta, né? Então aqui ele inicializa a criptografia, então ele vai pegar o arquivo referência que ele gerou e tal lá para criptografar. Com base naquele arquivo referência ele vai criptografar
o texto, ou está descriptografando, né? Caso seja o fato ali de criptografar. Então isso aqui, conforme eu expliquei, ele faz a criptografia e a descriptografia. Vamos pular para uma outra parte. Ele pega aqui botão gera referências, que é o método que eu criei. Então acho que é nessa parte, gente, que ele vai fazer o sorteio com base nessa variável que eu falei anteriormente. Então aqui ele vai fazer o sorteio de tudo aquelas letras, lá, aqueles caracteres, e vai criar como se fosse uma outra variável acho que com 50, aqui está 58, acho que com 57 caracteres. Então essa parte ele vai gerar o arquivo referências conforme o próprio método diz. E essa é a parte que salva. Acho que essa parte aqui vocês devem entender o que significa. Então é a parte onde ele vai gerar o arquivo lá num determinado caminho, conforme a gente está especificando aqui. Essa é a parte que faz a leitura. Então o próprio método já diz. E é isso daí, gente. Não é difícil explicar bem essa parte aqui que, sei lá, a gente simplesmente faz, mas para explicar exatamente como funciona é bem difícil. Então é mais para mostrar mesmo mostrar o código referente a essa classe aqui. Então vamos agora aqui para a parte do cria banco. Então, vou abrir essa classe. Aqui é normal que ele dê esse erro aqui porque a gente não criou a tela login nem a tela de configuração. Então nessa parte de criar banco ele vai chamar tanto a tela login quanto a tela de configuração. Aí vai depender do que acontecer quando essa classe for executada. Lembrando que aqui eu faço a conexão normal com o servidor MySQL, e essa classe aqui de cria banco ela tem interligação com essa classe aqui de criptografa banco. Então lembrando que para a gente usar essa classe de cria banco, ele vai buscar o arquivo referência lá num determinado local. Se ele não tiver aquele arquivo referência, essa classe que ele vai estar criando esse arquivo já com os determinados caracteres, já tudo em sorteio. Deixa eu mostrar já desde o começo. Primeiramente, eu acho que eu vou mostrar todo o código aqui, depois eu tento explicar para vocês o que significa cada método. Então, vamos lá. Conforme eu disse, a gente tenta explicar. Se vocês vão entender, a gente não sabe. Ou melhor, eu não sei dizer. Então finalizei aqui. Então vamos lá para o início. Então conforme eu expliquei, essa parte ele vai utilizar para fazer a conexão com o nosso servidor do MySQL. Então essa classe de conexão, a URL, etc. Essa é a parte que é responsável por estar criando o banco de dados. Então se der qualquer erro lá na conexão com o banco de dados, ele vai puxar a tela de configuração, que é a tela onde a gente vai inserir o endereço IP do servidor SQL ou localhost ou endereço IP, e nessa tela de configuração a gente vai colocar a senha também e a porta de conexão. Isso se der erro ali na conexão com o servidor. Se não der erro na conexão com o servidor MySQL, aí ele vai estar conectando lá no servidor e tal. Se ele conectou ali, ele vai estar executando a ação de estar criando o banco de dados, que no caso aqui seria agendamento. Após criado o banco de dados, ele vai para a parte de criar as tabelas. Então, se não existir, conforme eu especifiquei aqui,
create table, se não existir, então ele vai criar essa tabela de agendamento no banco de dados agenda. Ou melhor, vai criar a tabela agenda no banco de dados agendamento. A mesma coisa ele faz aqui para a parte da configuração, contato, serviço, login. E tem outro detalhe, aqui na parte de login, aí ele vai verificar se tem um login configurado ou não, se foi inserido um login padrão. Se não tiver, ele vai estar inserindo o login e mais uma senha padrão. Então o login vai ser Tomazina e a senha padrão vai ser um valor nulo, não vai ter senha. A parte de configuração ali é a mesma coisa, então ele vai estar inserindo também caso não tenha nenhum registro lá na tabela de configuração, então ele vai jogar ali um valor de 30. Aí feito tudo isso, ele vai para a parte aqui da desconexão. Lembrando que se acontecer qualquer erro referente à criação de qualquer tabela, essa variável erro vai se tornar 1, que é uma variável int. E se não der nenhum erro lá, essa variável vai se tornar 0. E se for 0, ela vai estar chamando a tela de login para a gente estar conectando lá no nosso servidor e assim logar na tela principal. Eu nem vou tirar, gente, eu nem vou inserir comentário nesses erros aqui, porque no próximo vídeo a gente já vai criar a nossa tela de configuração e a tela de login. Melhor, eu vou copiar, vou colar e vou mostrar o código para vocês referente a essas telas.